Pessoal, bem-vindo a mais um Pod Simples, o podcast que no seu dia a dia vai te ajudar com informação, conteúdo e muita gente especializada no nosso mundo de empreendedorismo e marketplace. Hoje eu estou nada menos, nada mais com Juliana Vital. Quem é a Juliana Vital? Ela é uma executiva de carreira hoje voltada a dados, análise de dados, pesquisa, produtos. Ela tem hoje quase 20 anos de experiência no mercado, esteve com os maiores e está todos os dias com os maiores players do mercado nacional e também da América Latina e internacional. É fantástica, empreendedora e muito mais. Eu não vou falar muito, porque ela tem que se apresentar um pouco também. Juliana, seja bem-vinda, muito Obrigada, obrigado. Zé. Se apresente para a galera, porque eu tenho certeza que o pessoal tem curiosidade de conhecer Juliana Vital. Maravilha, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana Vital, eu sou Chief Revenue Officer da Nubimetrics, tenho 40 anos, comecei a trabalhar com 13, faz muito tempo que eu estou trabalhando no mercado. Obviamente, dentro do mercado digital, eu comecei com 18, quando eu ingressei na minha carreira universitária, e basicamente, desde então, eu venho ajudando as empresas a transformar negócios que então não eram digitais naquela época, gente, porque aí vocês já vão ver meus cabelos brancos aí no vídeo, não eram digitais em negócios digitais e muito rentáveis. Então eu comecei minha carreira ali na área de usabilidade, naquele tempo tinha um nome diferente, arquitetura da informação, hoje tem um nome mais bonito, UX, mais bonito, mas naquele tempo chamava arquitetura da informação. Era uma coisa muito nova, né, no Brasil, não tinha só nos Estados Unidos, e tinham poucas pessoas que sabiam fazer isso aqui. E aí eu vi aquela oportunidade com 18 anos de entrar nesse universo, trabalhava numa empresa que também fazia isso, e aí eu comecei a entrar nesse universo e cresci muito rápido a minha carreira dentro, né, de arquitetura de informação, desenhei internet bankings, todos os caixas eletrônicos da migração, gente, que não era touch antigamente, era botão, todo esse universo da experiência, né, digital, levar tudo aquilo que antes a gente fazia fisicamente para o digital. E aí depois fui ampliando a minha carreira para produto. Falei, não quero só cuidar da experiência, quero cuidar do produto como um todo. Que também tem a ver com experiência, né? Que Que é o também tem a UX, ver né? com experiência, né? A experiência faz parte do produto, mas eu quero cuidar de todo o produto do negócio como um todo. E aí fiz toda a carreira, né? Dentro de produto, até chegar em diretoria. E aí, com esse mindset muito voltado a dados, sempre um mindset muito analítico, entendendo através dos dados onde estão as oportunidades, onde estão os gaps para que a gente possa corrigir e ter resultados melhores. Com esse mindset, eu consegui imprimir um jeito de trabalhar uma metodologia muito efetiva. E, com base nisso, eu comecei a expandir, fui sendo convidada, por você não pode assumir essa área também, e essa também, e essa também. E aí eu entrei, passei a ser COO, tive todas as áreas de growth embaixo, vendas, customer success, operações, enfim, todas essas estruturas, sempre em empresas SaaS, né? Então, gente, depois vocês vão entender, a gente vai falar mais um pouco aqui, mas são serviços totalmente digitais, né? Empresas ali, o Netflix é um SaaS, é um serviço recorrente, totalmente na nuvem, que você acessa e paga ali uma mensalidade sobre isso. E aí fiz toda a minha carreira executiva, né? Já no C-Level há 10, 11 anos eu tô. Trabalhando em empresas que são brasileiras ou que são americanas ou majoritariamente que a gente criou no Brasil e depois a gente vendeu para outro país a empresa. E há 4 anos, quase 4 e meio agora, eu me juntei na Nubimetrics. Basicamente, a Nubimetrics é uma empresa argentina, que nasceu na Argentina, e nosso principal mercado agora é o Brasil. A gente fez todo um crescimento de mercado bem forte nesses últimos 4 anos. Depois é México, Argentina hoje já para a gente não é um mercado super importante, segue sendo a nosso mercado mãe, mas em termos de oportunidade de mercado, a gente tem na América Latina, Brasil e México com muito mais oportunidade no sentido do ecossistema de marketplace, né? Um mercado onde a gente tem diversos marketplaces competindo, um mercado muito mais latente ali de crescimento. E a Nubimetrics é uma plataforma basicamente de sales intelligence, a gente ajuda os sellers a entenderem, né, o ecossistema dentro do marketplace, encontrar a oportunidade de rentabilidade, um produto de alta rentabilidade para vender, entender a concorrência, fazer benchmarking, que é uma coisa que a gente vai falar aqui hoje, né, que é entender os seus dados é muito bom, mas comparar os seus dados com o mercado, essa é a chave, né, você conseguir entender o quanto você é Fazer o recorte certo do exatamente. momento. Então, basicamente, a Nubimetrics faz todo esse trabalho aí para os sellers, ajuda muito com todos esses insights, com a nossa plataforma que é baseada em inteligência artificial. Então, a gente coleta milhares e milhares de dados todos os dias,
com Big Data, e aí os nossos algoritmos passam nesses dados e geram os insights para os sellers e para as marcas. A gente tem 2 produtos, um para os sellers e outro para as marcas, né, para as grandes marcas. Que esse eu vou fazer pergunta, que pessoal. usam, Vou fazer pergunta. que usam ali para entenderem o mercado, tomarem melhores decisões e crescerem de uma maneira muito mais rápida e saudável, que é um desafio dentro do marketplace. Hoje a gente vai conversar muito com o André, que entende muito disso, e é super importante para quem está começando ali no marketplace ter esse olhar de ter um crescimento saudável para conseguir ter uma vida como seller muito sustentável e depois, né, a performance em alto volume vai vir. Pessoal, então, assim, a Juliana é fantástica em dados, produtos e tudo mais. E o porquê Juliana, Nubimetrics e aqui no Pod Simples? Porque uma das coisas eu me identifico muito com a pessoa dela é que ela é apaixonada por dados. E eu acho que o que movimenta o mundo é dados. Eu sempre brinco que a guerra não é sobre, com todo respeito, água, é petróleo, é sobre dados. Hoje a guerra é sobre dados e tudo mais. A maior dificuldade no nosso papel aqui do lado de cá, Ju, é conseguir educar as pessoas com a mentalidade do que você falou, criar um projeto com acesso a dados longínquo, onde eu vou ter um planejamento, um crescimento, uma construção. A pessoa está muito acostumada com aquela coisa pastel. E aí eu queria que você falasse um pouco para nós o quão importante é que sua carreira é toda montada em dados, com projetos, com produtos, mas para a galera entender um pouco, é só eu entrar, vamos trazer para o Mercado Livre, Nubimetrics, é só eu entrar lá nos mais vendidos e acreditar que aquele produto é o melhor para mim comprar? Explica um pouco para mim sobre isso. Eu sei, que Claro. eu sou nubimaníaco, né? Mas assim, eu queria que o pessoal entendesse da pessoa que está por trás de toda essa construção também no dia a dia. Porque às vezes ouve nós aqui e vai falar, pô, o cara tá falando isso porque o cara é legalzinho, o cara gosta tal. Mas a ferramenta atrás, qual que é o intuito do Nube entregar realmente para o seller? Fala um pouquinho disso para mim. Eu acho que vou até voltar um step antes ainda de falar do Nube. Se você é um seller, você está vendendo no marketplace, você começou agora ou quer vender no marketplace, você entrou num lugar totalmente rastreável. Né? A gente tem o e-commerce facilita a sua vida. São vários dados rastreáveis. E quando a gente está falando de rastreável, não é que a gente está infringindo, né, a privacidade de ninguém. Mas a gente tem diversos dados rastreáveis que quando você cruza, você consegue identificar comportamento, você consegue ter previsibilidade de faturamento, você consegue antecipar problemas. Então, é impossível você trabalhar como seller, trabalhar no e-commerce e não usar dados. Né? Eu tenho até uma coisa que eu sempre falo nas palestras, André, que eu falo, gente, vender sem informação é um jogo de azar. Aí vai trabalhar na bet, vai trabalhar com bet, porque aí é nesse status. Vender sem informação é um jogo de azar. Você pode dar certo, não sabe o porquê deu certo para que você repita e continue vendendo mais. Pode dar muito errado e você não sabe qual foi a causa desse efeito que gerou um resultado negativo para você. Então, o grande lance é que o e-commerce, todos os negócios, eu sempre falo isso, todos os negócios têm dados. Ah, não, mas eu sou o Zé da padaria. Não, você tem dados. Você tem dados. Você sabe quantos cafés você vendeu por dia, você sabe quanto você vendeu pela manhã, quanto você vende pela tarde, que na terça vende menos. Enfim, tudo tem dados. Só que às vezes ele não quer parar, analisar e economizar muita coisa e tempo. Exatamente. É investimento. Não é custo, é investimento. Dados é investimento. Então, basicamente, aí voltando para o contexto da Nubimetrics, né, a gente tem a gente vai falar várias coisas sobre isso hoje, mas são 3 grandes pilares que a Nubimetrics consegue ajudar o seller de maneira geral. Ela ajuda o seller a ter muito mais performance através dos dados, mas se você vai começar a trabalhar no Mercado Livre ou no marketplace de maneira geral, o André até deu um exemplo. É só eu ir olhar os mais vendidos e tá tudo bem? Não, né? São vários pilares. O primeiro pilar, você precisa entender a demanda. O que as pessoas estão buscando. Qual é a demanda dentro do marketplace. Esse é o primeiro passo. Deixa eu entender a demanda. O que eu tenho de demanda crescente aqui dentro do marketplace? Guardou essa foto. Vou olhar o que está sendo vendido. São 2 coisas que deveriam andar juntas. E não andam. Ah, gente, não, o Mercado Livre está saturado. Não tá. Tem muita oportunidade lá dentro. Então, você olhou a demanda e olhou o que está sendo vendido, tem algo que está sendo demandado e não está na lista dos vendidos, oportunidade de nicho aqui para você, tá? Então,
são já 2 primeiros passos. Preciso entender a demanda, o que as pessoas estão buscando, O gap. como elas estão buscando, comparar com o que está sendo vendido, entender o gap. Existe um gap? Ótimo. Você está começando, é esse gap que você precisa buscar. Rentabilidade. Você vai buscar oportunidade de demanda, de nicho de demanda que vai te dar rentabilidade, onde você não vai brigar por preço, você vai brigar ali porque você tem o produto e as pessoas estão buscando esse produto e não está ninguém vendendo de maneira satisfatória ainda esse produto. Então, aqui é um outro ponto. O terceiro ponto, que a gente fala que é super importante dentro desse contexto, é você entender a concorrência. É você entender o mercado. Eu preciso conhecer a concorrência. Eu vou vender. Achei aqui esse produto que tem uma demanda desassistida e que é bom, vai me dar uma boa rentabilidade. Legal. Deixa eu entender a concorrência dentro dessa categoria. Deixa eu entender a concorrência dentro desse produto. Ainda que pequena, eu preciso entender. O que eles estão fazendo? Como eles estão vendendo? De que maneira eles estão ranqueando? Que tipo de anúncio eles estão usando? Que pricing eles estão fazendo? Quais são as estratégias? Está usando full? Não está usando full? É envio grátis? Não é envio grátis? Como eles estão fazendo para que eu, com base nisso, consiga escolher a melhor estratégia e possa ter uma possibilidade de ranquear melhor. E comparar com o mercado. Então, eu sempre falo isso porque é impressionante. Tantas vezes que eu já escutei, Juliana, eu cresci esse mês 20%. Estou muito feliz. Tá muito Em feliz? relação Ao ao quê? quê? Eu Qual é o seu cresci em comparativo? relação ao meu resultado. Tem que crescer, é normal. Ótimo. Mas a sua categoria cresceu 50%. O seu competidor cresceu 60%. Então você não cresceu como deveria. Você não cresceu como deveria. Você está A perdendo o mercado. categoria está crescendo o dobro e você está crescendo 10. Então Isso você é tá o que a gente perdendo. chama de benchmarking. É muito importante a gente olhar os nossos dados, mas mais importante ainda é a gente comparar os nossos dados com a realidade do mercado. E o Nuvem tem uma ferramentinha boa lá dentro. E a gente tem tudo isso, Comparador. né? E depois a gente tem toda a parte de dados, que a gente fala dados de performance proprietários, ou seja, da sua conta, onde você consegue basicamente entender a sua performance por período e com vários insights analíticos ali de inteligência artificial, onde a gente fala aqui você precisa fazer tal coisa para melhorar este anúncio nesta categoria, enfim, aí são todos os dados proprietários da sua conta. Então, esses são os pilares. Olhar só o que é mais vendido não vai resolver sua vida. Às vezes você vai olhar o produto que é mais vendido, é um produto extremamente competitivo, de margem baixa. O vendedor que está vendendo isso é um gigante, tem uma ótima negociação com o fornecedor dele, ou ele é um importador. Vai ser muito difícil ser pequeno. Ou já é commodity. Exato, você começando. O exemplo que eu sempre falo, as pessoas falam: eu não posso vender celular. Posso vender celular, Juliana? Posso vender na categoria de smartphones? Você pode vender onde você quiser. Desde que você tenha as fortalezas para competir dentro dessa categoria. Você é primo do seu Samsung e você tem uma negociação incrível com ele que o teu preço vai ser melhor que todo mundo? Pode. Não tem pode, não pode. Agora, você precisa entender e analisar essa categoria e saber se você está pronto como fortalezas para competir aqui. O que eu falo muito para as pessoas nesse ponto é o seguinte. Eu posso estar errado, mas eu vejo cada vez mais é que o lucro está em duas coisas. Ou ele está no tributário, ou ele está na sua pesquisa de mercado. Em qual ponto? O tributário eu vou brigar com o gigante, ele está no lucro real, ele está tendo vários abatimentos, ele está tendo várias ajudas, talvez esse cara tenha uma empresa em outro estado por causa de isenção fiscal, o cara faz isso, o cara faz toda a parte bonitinha de triangulação disso, sai por tal estado, o CD dele é em tal estado em Minas que tem isenção disso, daquilo, e eu tô em São Paulo, sou simples nacional, tô nos Correios e eu quero me estabelecer com esse cara. Então é o seguinte, não adianta. Aí, quando eu não tenho o conhecimento dos dados e eu não estudo realmente os principais concorrentes no meu nível, eu simplesmente vou para preço. E graças a Deus, eu acho que você tem mais métricas do que eu, graças a Deus. Ultimamente, nos últimos 16 meses, mais ou menos, depois da vinda do catálogo no Mercado Livre, o Mercado Livre, no começo, ele entregou muito preço, e depois ele foi inteligente de pensar o seguinte, calma aí, eu sou um meio entre ligar fornecedor e cliente. Claro. Eu tenho que dar uma melhor experiência. E quem faz mais barato não dá a melhor experiência, porque ele teve que economizar. Exato. Então vamos fazer o seguinte, um ranqueamento sobre isso. E aí veio geolocalização, veio dados de Platinum, não Platinum, conta no verde, não no verde.
E aí o preço é eu vou É dizer, uma na minha variável. opinião, é o quarto pilar ali. E aí a galera se perdeu, porque é o seguinte, calma aí, como que eu vou hoje vender num catálogo, sendo que o mais vendido é o quarto preço, não é o mais baixo? E como eu vejo isso? Eu vou lá no explorador de anúncios lá do Nube, e eu vejo lá, eu acho o catálogo, vai me dar que o cara que mais vendeu tá vendendo a 40, o que menos vendeu tá vendendo a 25. Por Exato. quê? Porque o cara que vendeu a 40, ele entende, ele tá na melhor estratégia, ele tá tudo, ele tem as isenções certas, mas ele não tá vendendo preço. Ele tá vendendo atendimento. Isso é muito importante. Tem duas coisas que são pilares, se você vai vender no Mercado Livre, você precisa entender. Uma é a regra do jogo. Você precisa conhecer as regras do jogo. Quais são as regras? Regra é isso. Qual é a regra do ranqueamento? Qual que é a regra de um bom anúncio? Eu preciso ter boa foto, foto na qualidade X, eu preciso ter a descrição completa, eu preciso ter a ficha. Blá, blá, blá. Isso é regra. É o Regra simples é o standard. É para todas as categorias, é para todos os produtos. É importante. O outro é a dinâmica. A dinâmica que muda o jogo. que muda o jogo. E a dinâmica muda por categoria, muda por produto. Então, de repente, tem uma categoria que o preço tem sido a variável mais importante para vencer ali o catálogo ou para vencer, né, e ficar no topo do ranking. Em outra categoria, não. Em outra categoria, às vezes o envio grátis é mais importante, a exposição premium é mais importante, investir em ads é mais importante, enfim, Não tem isso receita. é dinâmica. A dinâmica é mutante, por isso que já o nome é dinâmica. E as pessoas ainda estão muito presas na regra, só na regra. E se eu fizer essa receita aqui, eu posso vender nessa categoria, vai dar certo? Não vai. Não vai. A regra é para todas. A dinâmica é única e exclusiva para cada produto e para cada categoria e vai mudar o tempo inteiro. Entrou um player novo, com uma nova estratégia, entendeu melhor ali o jogo daquela categoria, mudou a Eu dinâmica. acho que é isso que me faz ser megalomaníaco e apaixonado. É porque quando o seller ele vai lá e fala o seguinte, pô, agora eu entendi, o Mercado Livre vem dar uma rasteira tão bonita e muda o algoritmo, e aí a pessoa fala, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu falo, então, isso mostra que nós somos mutantes e o empreendedor é mutante. É o que eu esbarro muito nesse mercado vendedor de Mercado Livre, vendedor de marketplace, ele quer uma receita de bolo pronta, onde ele faz aquilo e ele vai viver aquilo. E eu falo que o empresário, ele sempre vive de mutação. É o que você falou. André, automaticamente minha vida inteira foi criar projetos, fazer projetos, sair de projetos e ir para novos projetos. Mutação. Só que a galera não, acha que vai pegar uma receita empacotada no supermercado, vai trazer e vai dar certo. Graças a Deus isso não dá certo no Mercado Livre. E é o que eu vejo, infelizmente, várias pessoas entrando e saindo muito da plataforma. Claro. Porque a pessoa vem atrás daquela. É fácil, é rápido e é multimilionário, porque todo mundo vai andar com um carrão, todo mundo vai desfilar de helicóptero, e aí fala Tá assim, resolvido, né? O problema do Brasil tá resolvido se fosse assim, né? Eu acho maravilhoso, inclusive, esse ponto, porque basicamente tem muita gente que reclama, o Mercado Livre muda tudo. Que bom, gente. Que bom. O consumidor muda, a demanda é mutante. Saiu uma série nova na Netflix que você nem estava esperando. Puf, começa a vender um monte de produto que aparece naquela série. Isso é a nossa vida, é a natureza humana. Nós somos um ser evolutivo, ou seja, a gente muda o tempo todo e evolui. Então, sim, o Mercado Livre e qualquer outro marketplace também acompanha essa mudança e vai evoluindo e faz parte da regra do jogo. E eu acho que um dos pontos mais importantes de ser um empreendedor e de ser um brasileiro é que a gente é muito resiliente. A gente é muito resiliente. E se você quer ser um empreendedor, uma empreendedora de sucesso, você precisa estar apto à mudança a todo tempo, porque vai mudar. Vai mudar. E a capacidade que a gente tem de inteligência, se você olhar qualquer artigo que fala sobre a inteligência, o Stephen Hawking, qualquer um, cada um deles vai divergir em certos pontos, mas onde a eles vão base. convergir é sobre a capacidade de adaptação. Que a inteligência está conectada à capacidade de adaptação que o ser humano tem diante a um cenário. E é fantástico isso. E isso é fantástico. Então, eu acho que essa triagem de separar os pequenos dos grandes, que acontece, né? Que todo mundo entra na plataforma, mas quem sobrevive?
Só quem quer ser empresário. Só quem quer ser empresário. Só quem quer passar pelo esforço completo. Quem vai analisar os dados, quem vai fazer todo o caminho. Sempre, né? Em todo o Sempre. caminho, análise. Análise é É um recorrente. ciclo, é um ciclo. É recorrente. É um ciclo infinito, que não termina nunca. Então, basicamente, eu acho que esse é um ponto. E hoje a gente vive um momento que tem um monte de receita pronta, né? Tem um montinho de receita Nós vamos ter pronta. que entrar nesse assunto. Eu adoro. Tem um monte de receita pronta. Tem um monte de curso para vender na internet. Aí, só um recorte. Se fosse tão pronto como dizem, você é uma pessoa que gosta de criar produtos. Por que você não criou um produto que você faria todo mundo ficar milionário? Pois Se é, você tem todos acesso a dados. pois é. Nossa, que divergente, né? E o cara vai lá e posta para o seguinte, ó, eu vou mudar a sua vida, você vai virar multimilionário e vai comprar a TAM para você que tá fechando, você vai montar a TAP, a empresa multimilionária, porque eu vou te dar tudo pronto. Por que eu não fiz para mim? É estranho É isso, estranho, né? não é? Eu acho que a gente tem um papel fundamental, pessoas como você, como eu. A gente tem um papel fundamental na sociedade. Mas somos criticados por isso. às vezes. Somos, mas a gente precisa trazer a realidade. E a realidade não é essa de uma receita pronta e que todo mundo vai seguir, vai ficar milionário, né? Então, acho que a gente tem um facilitador. O Mercado Livre e os marketplaces, agora todos aí chegando com mais força no Brasil, eles são grandes facilitadores, são portas que podem transformar pessoas em grandes empresários, que podem amplificar o seu mercado. Ah, eu vendia uma coisa no mundo offline, eu tinha minha loja física, eu entendo do meu produto, tudo bem, você entende o seu produto no mundo físico, no mundo online é diferente, no marketplace é diferente, mas se você estiver disposto a fazer o caminho dentro do marketplace, usando os dados, você que já entende desse negócio, do seu produto, você pode ter um alcance Aí nasce o infinito. especialista. Exatamente. Na sua especialista, você tem um alcance infinito. Antes você estava preso a uma demanda que passa aqui, Regional. né, regional, que passa aqui nesse bairro, e agora você acessa o Brasil inteiro. Então, eu acho que é uma questão de capacidade de análise, mas também de muita autocrítica e realidade que os vendedores precisam fazer. A gente que tem, né, a plataforma, a gente acompanha muito esse efeito das pessoas que entram ali com baixo faturamento, estão começando, e aí você vê que desistiu. E outros que entram com baixo faturamento, está começando, e aí você vê, quando a gente vai olhar esses usuários, são aqueles que eles comem a plataforma. Eles acessam todos os dias, várias vezes por dia, nas telas mais estratégicas, são aqueles que fazem a curva do faturamento lá em cima. E entraram inaugurando a conta e já são big sellers. Resiliência. Resiliência? Você não se constrói nada da noite pro dia, né? Não. Então, voltando um pouquinho atrás, você falou para mim, você falou pro pessoal que a gente entendeu o gap para poder atender, porque na verdade eu falo que marketplace a gente atende demanda. Exato. Não tem como você entrar no marketplace, é muito difícil você criar demanda. Não consegue fazer estratégia de landing page, criar tráfego externo, jogar lá, consegue, mas aí é um outro jogo. Mas eu brinco que se você vender algo que ninguém quer, de graça tá caro, porque ninguém quer. Se você vende algo caro que todo mundo quer, é entender a demanda. Só que assim, hoje, com o conhecimento que você tem, você acha que ainda tem espaço para a categoria principal de cada produto gap, ou você vê mais subcategorias com gap? Ainda na categoria principal, você encontra alguns gaps, mas tem grandes gaps em subcategorias. Você acha que ali tá o dinheiro? Ali tem muito dinheiro. E eu acho que tem um lance que muitos vendedores fazem bem, que é entender essa subcategoria. Eu entro aqui, eu entendo, eu marco aonde eu quero chegar. Eu quero ser o segundo da categoria, o terceiro, não importa qual você quer ser, você vai marcar o seu lugar. Eu vou entender a dinâmica dessa categoria e vou conquistar. Next. Próxima categoria. Mantenho minha posição aqui e vou explorar. Só que o que você falou, mantenho, né? Porque muitas pessoas falam assim, eu quero essa e abandonei e caí pra... Não. Mantenho minha posição e vou me especializar na próxima. Tem muita oportunidade em subcategoria, muita oportunidade. A gente tem uma funcionalidade que é análise de categorias, onde você consegue, independente da categoria que você vê, que você tem, que você vende, você consegue ver num grande panorama como é que está a demanda e a oportunidade de saturação em cada uma das categorias. E as subcategorias têm ainda muita oportunidade. Galera, para você que não entende o que é
claramente categoria e subcategoria, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, é o seguinte. Categoria principal, panela de pressão. Todo mundo vende, toda grande empresa vende, que é dessa parte. Subcategoria, borracha da panela de pressão, cabo de reposição da panela de pressão e o pininho lá da panela de pressão. Toda pessoa que compra uma panela de pressão precisa disso. Então, talvez você está brigando com um big seller, vendendo a panela de pressão que é commodity, e se você montar um kit que vai te dar trabalho, mas onde tem trabalho também tem grana, você vai vender para a pessoa que precisa repor isso. E quanto maior o ticket desse produto, é mais provável que ele vai fazer uma manutenção em casa hoje em dia. Porque o YouTube ensina ele a fazer isso sozinho, então ele vai comprar a ferramenta e tudo mais. Se você fizer isso, e ainda até uma dica, manda os parafusos, manda até a chave que ele vai ter que usar, porque ele não tem obrigação de ter a chave na casa dele. Resolva o problema completo. Subcategoria, pensar com uma forma grande, você entrega. Exemplo, controle de ar-condicionado, todo mundo precisa. André, eu vou anunciar controle. Tem uma demanda absurda, controle. Tem uma demanda absurda. Tem. Só que o maior erro que eu vejo, o cara anuncia o controle. Ele não entendeu que se ele mandar o controle da pilha de bling, o cara não vai ter que fazer duas compras. Ele resolveu numa única compra a necessidade do cliente. Porque eu falo, ele simplesmente entrou lá e falou o seguinte, vende bem controle, mas vendido é controle. Vou vender o controle. Só que ele copiou. Ele não analisou. Isso é uma das coisas que a gente bate muito, é a parte de kits, justamente por isso, porque são diferenciais. Então, quando a gente vende um produto e esse produto tem muita demanda, geralmente ele precisa de um outro produto, né? Ele é comprado em conjunto com outras coisas. E os vendedores estão vendendo o produto isolado. E se você vende o kit? O preço é seu. Eu tenho um mentorado meu que faz kit e ele quase dobra o faturamento dele só pelo kit, mas não dobra só o faturamento. A margem de contribuição dobrou quase. Dobra, porque o valor agregado é outro. Porque também você vai ter que calcular também o tempo estimado para poder montar o kit, você tem que fazer toda essa previsibilidade. E as pessoas pagam por isso. Elas pagam para ter o valor agregado. Duas coisas que eu pago, ou um kit que vai resolver minha vida, ou aquela coisa que agora não, né, porque tem o frete grátis, tal, a campanha, para bater o frete grátis. Eu comprava 4 controles, eu só vou usar um, mas os 3 eu fico só pela mentalidade minha que eu tô comprando e não tô pagando frete. Exatamente. Então, uma estratégia, o que eu faço? Outra dica, pegando até o frete grátis, agora R$19, eu não sei se quando você estiver assistindo vai estar ainda essa política do Mercado Livre de frete grátis a partir de R$19. Mas tinha um monte de produto meu numa conta que o produto estava R$16, eu subi para 19 e começou a vender o triplo. Por quê? A pessoa teve na mentalidade, é frete grátis. É frete grátis. Só que a pessoa não fez uma análise, ela tá lá nos 16, parou de vender. O meu produto parou de vender, mas calma aí, tá todo mundo vendendo a 19, ganhando mais 20% e você tá perdendo dinheiro. Não tem como. Análise. Análise, exatamente. A gente tem os exemplos dos kits de volta às aulas. Aí todo mundo vender caderno. Gente, os kits bombando. E ninguém quer ter trabalho de pegar a canetinha, o estojo, encher o carrinho. Olha o kit completo aqui, puf, acabou. E eu acho que um norte muito legal nisso que eu queria que você faça para nós é a sazonalidade, né? Porque a sazonalidade, ela dá muita margem para kit, né? Dá. Então vamos lá, árvore de Natal, um exemplo. Você vende a árvore montada. Meu, eu sei como que é, eu já trabalhei com Natal, hoje eu tenho paura de Natal, gente. Por 2 motivos, depois eu posso falar sobre isso. Mas você compra a árvore, você compra a bolinha, você compra o festão, você compra a saia da árvore, você compra tudo. Aí você vem para sua operação, você abre a caixa, põe tudo dentro, alocadinho, coloca a bolha para não quebrar, fecha a caixa e montou o kit. O cliente comprou um kit, achou que está tudo pronto e veio do importador, assim, não, o trabalho é nosso. Só que é o seguinte, aonde que está o dinheiro? Está na montagem de kit. Mas eu queria, kit nós já falamos, fala um pouquinho de sazonalidade hoje, como que os dados eles nos trazem a oportunidades, só que eu queria que você ressaltasse um ponto. O que eu mais vejo são vendedores de plataforma comprando alto, porque entendeu a demanda da sazonalidade no fim do topo, então ele comprou muito caro o produto e ele volta tomando prejuízo e fala que a sazonalidade é ruim, sendo que a gente tem pessoas até na plataforma especializadas em sazonalidades. Você já bateu um papo com já foi no Metrics Day especializado nisso e tem outros nascendo,
E os caras ganham dinheiro com isto. Por quê? Eles têm acesso aos dados. Mas fala um pouquinho sobre os dados, o background disso. Maravilhoso. Eu gosto muito do choque que, às vezes, quando eu vou palestrar, eu levo os dados da próxima data sazonal. E abro a palestra falando que isso não vai servir para eles já. Que já era para ter comprado no galpão. Há 6 meses atrás. Não, Natal, nós estamos em agosto, começo de agosto. Tem mentorado meu que o Natal dele chegou em abril. É isso. Abril. 7 meses antes, gente, porque você precisa importar, você vai precisar ter uma boa negociação, você vai precisar ter preço. Então não adianta você querer estudar a sazonalidade na beira da data. Faltando um mês, faltando 2 meses, não adianta. Não, você não consegue nem subir anúncio performar. Exatamente. Uma das coisas que a gente fala muito é, bom, você já tá cansado de saber quais são as datas sazonais. Não brinca, vai. O Mercado Livre entrega, o Noob também O entrega. calendário tá lá, aí, calendário. pô. Pelo amor de Deus, não fala que você não sabia. Fala que você Olha- não tem vontade de pesquisar, é mais fácil. Exatamente. Então, você tem que olhar o comportamento dos anos anteriores para você entender tendência. Você vai olhar o mês da sazonalidade, você vai olhar o mês anterior da sazonalidade, os 2 meses anteriores, para entender curva de tendência do ano anterior, do ano retrasado. Tem produto que é todo ano. Por isso que tem os dados desde 2016 lá. Exatamente. Eu posso fazer uma análise. Mas quem Pode. quer fazer isso? Né? E Quem aí quer ganhar dinheiro? são os big sellers, são aqueles que crescem. Você pode olhar isso de vários anos. Se você conseguir olhar pelo menos 3 anos, gente, Eu falo vai. 2, então agora eu vou começar a mudar, galera. Todo mundo que é mentorado meu de pesquisa de mercado, eu falo 2 anos para te dar uma. Agora vamos para 3, tá? Daqui a pouco 4. Por que eu falo 3, no mínimo? Porque você vai conseguir separar muito bem o que é constante, o que é perene, do que é tendência. Ou E- dupla tendência, que aí vem a primeira onda e a segunda, né? Exato. E aí você vai começar a comparar, você vai separar perene e tendência, os produtos, e você vai começar a comparar a curva de tendência. E ela se repete, é tão lindo. É muito lindo É isso. apaixonante, gente, ver isso. É muito E a hora lindo. que você fizer isso uma vez, você vai entender o que a gente está falando. E você não vai deixar de fazer mais. Para todas as datas. É muito básico, mas gente, isso é É muito básico. Não precisa fazer contas e não precisa. É muito básico. E funciona muito. E é o que vai fazer você ter performance e rentabilidade. Você vai conseguir negociar antes, você vai entrar antes de todo mundo, você vai pegar a melhor negociação, você vai pegar. Não vai ter quebra de estoque, você já sabe quando você vai vender mais ou menos. E outra, a você gente pode já até zerar o estoque do fornecedor antes do seu concorrente comprar. Você dominou o Exatamente. produto, você aumenta o preço. Ele não vai conseguir comprar mais igual você. Ele vai ter que comprar a um outro pricing, não vai vender no seu. Enfim, são muitas variáveis que quando você faz a análise desse jeito, com este tempo de antecedência, é muito. Eu não conheço ninguém que deu errado. Sabe o que eu acho legal nisso? Mentorados meus, eles falam o seguinte, André, caiu as vendas, tal, não sei o que, eu vou abaixar preço, ou Ui. abaixo. Falei, não, faz o seguinte, entra lá no comparador, entra lá na parte lá, vê o seu produto com os seus 4 principais concorrentes, que eu falo para eles, deixa lá o seu produto mais de 4 concorrentes. Entra lá e analisa os últimos 30 dias. Pô, André, dos meus concorrentes também caíram. Eu falo, então calma aí, É o a mercado. demanda caiu, se você abaixar preço, você não vai atender ninguém quer. E você vai começar a vender água gelada no Polo Norte, ninguém quer. Uhum. Não é mais fácil você simplesmente desliga um pouco o Ads, porque vai ficar mais caro o seu Ads, porque não tem pouca gente Exato. querendo o produto. Desliga, entenda a hora e dia fator daquele produto. Antes da hora e dia fator, um pouquinho antes, você sobe aquele Ads que você economizou, que seria à toa. Você vai estar na frente de todo mundo, simplesmente olhando uma ferramenta que tem dentro do Nubimetrics que é básica. Básico. Exatamente. Só que a galera não quer fazer isso. É simplesmente, parou de vender, baixa preço. É porque alguém roubou o meu espaço na plataforma. Gente, quem é você para ter espaço na plataforma? Desculpa, pessoal, nós somos mero flutuantes dentro da plataforma. O Mercado Livre vende milhões por dia. E você acha que nós vendendo, às vezes, se você vender 1 milhão por dia, que é muito, muito, muito um exemplo, você é alguém, mas você não vai ser o cara que vai mandar em todas as categorias. Sempre tem espaço e sempre não vai ser alguém que roubou especificamente o seu produto. A demanda do mercado ela tem rotatividade. Sim, você perde o seu espaço lá quando você tem ruptura de estoque, ranqueamento, um monte de coisa. Mas falar que alguém que roubou o seu espaço porque você não está vendendo, vai analisar mercado, tendência, é meio estranho.
Alguém vai estar trabalhando melhor que você, fato, né? Além da demanda, se você perder espaço, alguém está trabalhando melhor que você. E isso vai num ponto importante, André, que você falou lá no comecinho, você me perguntou, é só olhar os mais vendidos. Outro erro, eu vou olhar os top vendedores da categoria. E eu vou ver o que eles estão fazendo. E é isso, vou seguir os top vendedores da categoria. E só? A análise de vendedores é multilateral, não é unilateral, não vou olhar só para cima. Eu tenho que entender os top vendedores se eu, na minha estratégia, acho que chegar ali vai ser bom para mim, que eu tenho performance para chegar, que eu tenho produto para chegar, que eu tenho margem para chegar, ok. Mas você vai olhar só eles? Não. Você tem que olhar aquele que está embaixo de você, porque ele está olhando para você. Ele quer passar você no ranking. Sempre tem alguém querendo te passar e você querendo passar alguém. Você tem que olhar para quem está embaixo de você. Você tem que olhar para quem está logo acima de você que você quer passar. O que esse cara está fazendo melhor que eu? Eu sou o 10º. Ele é o 9º. Eu quero o 9º. Nós vivemos num sanduíche, né? Sempre nós estamos no meio do recheio e a gente tem que saber onde E as pessoas estão olhando só para os 3 primeiros, 4 primeiros da categoria. Eu sou um cara meio que cético nessa parte. Eu não gostaria, sinceramente, de ser o primeiro em nenhuma categoria, porque o primeiro toma tanta pedrada e tanta flechada. Eu brinco que é o seguinte, se eu estiver entre os do quinto ao oitavo daquela categoria, eu já vou para outra. Se eu tiver quinto e oitavo em 6, 7 categorias, o meu faturamento já vai ser absurdamente grande e eu não vou estar tão no holofote para tomar pedrada. É uma boa estratégia. Você precisa manter essa posição e conquistar de novo essa posição em outras categorias. É uma boa estratégia. Mas por que você está fazendo isso? Porque você está olhando para quem está embaixo de você, está olhando logo para cima, você não está olhando para o primeiro. O primeiro ele tem um volume, ele tem uma negociação. Eu acho que quando você chega no primeiro, para mim, é onde você mais pode errar, porque você fala, não tem mais com quem me comparar. E é um dos pontos importantes dos vendedores, né? É o ego. Eu brinco que o meu anúncio é 9.5, eu chamo de anúncio 9.5. O pessoal fala, mas por quê? Porque para mim não existe nada nota 10. Sempre você vai poder melhorar e você tem que ser muito crítico, porque senão quando você fala que chegou no 10, quer dizer que a sua prepotência subiu e automaticamente você se acha rei. Ali você perde o trono. E os que têm o primeiro lugar do ranking... Não estão preocupados só com isso. Não. E os que mantêm essa posição são completamente aficionados por dados, porque é o que o André falou, ele tá tomando flechada o tempo inteiro. Se ele não ficar analisando a estratégia o tempo inteiro, ele não consegue sustentar essa posição. Eu gosto dos primeiros da categoria, os primeiros 5, porque, por exemplo, vamos falar categoria de ferramenta. Que é uma categoria competitiva. Top. Hoje, um dos maiores que faturou 1 bilhão em 2024 é dessa categoria, especializado. E eu sigo os 4 principais da categoria, jogo lá no Noob. Sigo por quê? Eu penso o seguinte, ali já validaram produtos. Então, são produtos validados. Eu pego o que poderia me atender por share de mercado. Pô, preço, o que eu posso ali? Aí, com isso, eu desço para minha realidade, quanto que eu posso almejar desse mercado, faço um recorte para minha realidade com aquele produto, e aí eu vejo o que a pessoa que está ali está fazendo melhor que o primeiro ou pior, se é só preço. Claro. E se eu vou conseguir ter preço aqui, e quanto que eu vou conseguir chegar para chegar próximo ali, vai. A categoria de ferramentas, se eu tivesse no 29º, eu estaria feliz. Entre os 100 primeiros, eu estaria feliz, porque o faturamento é absurdo. Mas assim, aí eu vou trazer para minha realidade. Eu pego produtos validados e trago para cá. Porque eu brinco com a pessoa seguinte. O pessoal fala o seguinte, André, qual categoria que tem pouca demanda? Eu quero entrar nela. Eu falo, não, eu quero demanda. Ah, mas demanda só vai ter cara grande. Eu falei, e cara grande perde tempo com coisa ruim? Se você pega os 4 primeiros, os caras estão ficcionados por aquela categoria. Analise eles e traga para o seu recorte. Se não, vou lá para uma subcategoria e vou galgando para subir até chegar na primeira categoria. Exato. Entendeu? Então eu gosto de fazer isso com os principais. Eu gosto de analisar, mas eu não gosto de ser analisado. eu sou assim. Tá certo. E uma das coisas que a gente fala muito assim para os sellers, tem muita gente que ignora isso, é conhecer o mix de produto. A gente tem o 80-20, né? Sim, a regra de Pareto. Regra de Pareto. Muita gente não sabe o que é. Gente, 80-20. 80% do seu faturamento
vende 20% dos seus produtos. 20% do seu faturamento está conectado a 80% das suas publicações. Então, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar a sua regra de Pareto. Você tem que saber quais são as suas publicações que são as campeãs responsáveis por 80% do seu faturamento. O que você precisa fazer? Cuidar, proteger. E o Noob entrega isso de mão beijada para você. Não só seu, Como como do dos seu seus concorrente. concorrentes. Então, muitas vezes você pega um cara assim, que ele é o top da categoria, vai lá analisar o 80-20 dele. Vai analisar o que efetivamente está sustentando essa venda bilionária que ele tem por mês, por ano, enfim. Entende. De repente, ali você começa a entender uma lacuna de produtos. E às vezes o 20 dele não é porque é ruim, é porque ele não teve tempo de olhar. Ele não teve tempo. Isso é outra coisa. Que né, muita gente fala, não, tem que criar muito anúncio, tem que criar muito anúncio. A plataforma diz ao contrário. A inteligência artificial e os dados dizem ao contrário. Gente, vocês têm que cuidar dos seus anúncios que efetivamente são faturamento para vocês. Os anúncios que são responsáveis por 80% do faturamento, vocês vão cuidar o tempo inteiro e revisar a estratégia todos os dias dessa publicação, desse produto, analisar o produto, a demanda dele. O resto, ou você tem que desligar, você não precisa deles. Só vai estar ocupando espaço. E atrapalhando e pesando os dados. Ou você precisa rever a estratégia. Você está perdendo tempo com esses caras aqui, você está investindo ads, você está perdendo tempo de análise, você está perdendo time e operação, várias coisas que deveriam estar aqui, com esses que são responsáveis pelo seu faturamento. A maioria você devia desligar, e outra parte ainda dá para salvar, você tem que analisar e entender o que você está errando na estratégia deles. Por que ele é o 20? Porque ele é o 20, né? Porque ele é o 20. Eu procrastinei, eu errei ou realmente ele não tem demanda? Exatamente, exatamente. Se ele tem demanda e você errou, você tem que trabalhar para passar ele para cá. Então, isso é uma coisa básica. A lei de Pareto não foi a gente que inventou. A gente só transformou ela para o universo do e-commerce e para dentro da vida do vendedor. Mas ela já existe há muito tempo. E isso é tão básico. E quando você falou dos top sellers, é muito interessante você analisar isso deles. Eu adoro. Tá de mão beijada. Eu entro, eu fico olhando categorias como ferramentas. Falo, cara, tá tudo aqui. Como que o pessoal não viu? É um exemplo mesmo. Esse seller que é big seller de ferramentas, um mês dele eu analisei uma das contas, que eu sei que ele tem mais do que uma, ele faturou 30 milhões. Uhum. Ele tem mais de 1.200 anúncios. 20 anúncios dele faturou 22 milhões. Pronto. Aí eu falo, meu, ele poderia ter metade do time dele de análise. Pronto. Só que, talvez, né? Eu não sei porquê, né? Não é eu que tô lá, não é eu que tô lá, mas ok. Exato. Entendeu? Exato. Mas tem muita coisa importante que às vezes a gente tem a informação na mão, sem ter que fazer esforço nenhum e não olha. Hoje, com toda essa parte de dados, informação, tudo, como que você acha que o seller ele tem que se preocupar? O Mercado Livre dando, na minha opinião, um prestígio não merecido para a loja oficial. Eu acho que perdeu o contexto. No dia de hoje, a loja oficial já foi bom. Hoje é ok, necessário, mas não tem que ter uma métrica como deveria ter antes para os requisitos. E hoje a pessoa, você acha que ela tem espaço para poder pensar em produtos perene, ou só criando marca própria, ou vendo a marca vindo muito, porque hoje muita indústria usou o seller como boi de piranha, vai lá Exato. e testa o mercado para mim, agora tchau, pé na bunda, eu ganhei em duas pernas. Ganhei na perna da produção e agora eu ganho na perna de venda. Como que você vê esse mercado hoje? Olha, eu acho que tem duas visões assim importantes. Realmente a gente tem ainda a gente tem uma oportunidade com marca própria. Realmente eu enxergo, principalmente para o momento que a gente está, pensando em relação China-Brasil, pensando em relação como os países estão se comportando para escoar a produção que antes ia para os Estados Unidos e agora está taxado e precisa vir para a América Latina. Então vocês precisam ficar muito atentos. Nós somos, a América Latina é a região que pode absorver grande parte da demanda de produção que antes, de países que estão sendo taxados assim como nós, para os Estados Unidos, e que precisam escoar agora para outros países, e a América Latina é se não o mais forte candidato, tá? Em relação... Com dados e
Pode ser, por dados, é o maior. E por volume, né? A É. gente tem o mercado brasileiro é um mercado muito volumoso. A gente é um mercado consumidor muito forte. A gente é um país continental, a gente é um país com muita gente. México também, enfim, a gente tem países muito fortes em consumo na América Latina e a gente tem a oportunidade de um escoamento diferente de negociações e estratégias diferentes para aproveitar agora. Então, agora é um bom momento para entender se você pode fazer uma marca própria. Tá bom de negociar na China. Tá ótimo. Tá ótimo. Eles estão doidos para negociar com a gente. A gente também tá doido para negociar com eles. Ainda tem bastante espaço para marca própria. Eu acho que muita gente acertou isso dentro do Mercado Livre e cresceu realmente de maneira absurda Exponencial. com essa estratégia. É muito rentável. Mas Porque óbvio, você não briga mais preço, né? você não briga por preço, mas é óbvio, você tem que ter estratégia, você tem que cuidar do produto que você está criando e trazendo, você tem que fazer a sua marca efetivamente forte, e aí depois vai vir, ah, não, você acha que é só um movimento, que aí depois vem diretamente o que estava exportando para a gente, vai vir aqui e vai meter o produto dele, já não é assim. Acho que já não vai estar, o espaço vai estar não saturado, nunca vai estar saturado na minha Não. percepção, mas você já vai ter tomado a sua posição. Se você continuar fazendo o jogo correto, para tirar de você dali é difícil. Eu acho muito difícil, eu acho que também não é fácil. A gente fala que não é fácil brincar no Brasil. Não é fácil. Empreender no Brasil é para fortes. Na América Latina em geral, não só no Brasil, mas se você vai olhar outros países emergentes da América Latina, é dificílimo também, gente. Então, se você já conquistou esse espaço, eu acho uma boa coisa. E produtos perenes sempre tem oportunidade. Mas é isso, você vai precisar olhar a subcategoria, você vai precisar encontrar um nicho de demanda desassistido. Demanda, gente, não é não tenho demanda, tem demanda, com demanda. Então, eu acho que tem. Eu não gosto de falar um lado ou outro. Eu acho que os dois universos são válidos. Se eu tivesse que olhar para alguma coisa agora, pelo momento que a gente vive, eu olharia para a marca própria. É o momento para olhar. Legal. Hoje eu vejo muitas pessoas falando, quando eu vou analisar um produto, um novo produto para entrar, eu vejo produto com menos do que 10 mil anúncios, 5 mil anúncios, 20 mil anúncios. Na sua percepção, isso é totalmente palpável ao ponto de tomada de decisão? Ou ela é mais sobre para onde está indo a manada e se eu estiver na manada e estiver fazendo bem, vai? Ou você analisaria isso? Eu gosto da quantidade, eu acho esse é um bom dado, mas entra lá no explorador de produto, faz um filtro por tempo e por valor vendido. Pode ter 30 mil anúncios. Quantos tem um volume que é considerável de vendas em um curto espaço de tempo? Aí pronto, você encontrou a resposta que você precisa. Quantos é realmente Pareto ali? Quantos é 20%? Ter anúncio é isso que a gente falou. Cria anúncio loucamente. Mas e aí, tem vendas? Tem performance esses anúncios? Essa não é a quantidade de anúncios não é a resposta. Nunca pode ser a resposta. O que tem que ser a resposta é qual é a quantidade de vendas que eu tenho desses produtos. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é, eu entro no explorador quando eu vou mostrar para alguém como é que faz para validar um produto. Galera, parece que ela fica quase o dia inteiro no Nube quando ela não está em reunião. Ela pode dar uma mentoria especializada em Nube, mas eu não vou deixar porque senão ela toma o meu espaço. Quando a pessoa já encontrou uma oportunidade, olhando as categorias, olhando a demanda e tal, eu sempre faço um conselho para que vá para o explorador de produto. Por quê? Você vai lá buscar, e eu gosto muito de fazer um filtro de dado, de tempo e de volume vendido. Então, assim, por tempo, eu não deixo anúncios que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu quero anúncios que têm 180 dias. no máximo, explodindo, tá? E aí eu boto um volume considerável de vendas. E eu vou comparar eles. Então, outro dia eu tava fazendo isso com um seller, e aí, basicamente, tinha um anúncio que ele falou, nossa, esse aqui tá muito bom. Ele tinha 180 dias. Eu falei, esse não tá muito bom. Desce, olha esse aqui. Tinha 30 dias e tinha vendido a mesma coisa com o que tava de 180 dias. Esse tá fazendo muito. E vai pegar ele daqui a pouco. Com 180 dias, tomou do outro. Morreu. Então, para mim, o lance não é a quantidade de anúncios,
e sim a performance de venda dos anúncios. É fazer um filtro. Taxa de conversão. Taxa de conversão é fazer um filtro. Conversão é a métrica de eficiência do seller, né? Onde eu vejo se ele realmente é eficiente. E o Mercado Livre ele dá muito respeito a isso, né? A taxa de Dá, conversão. O pessoal não entende que ganhar a primeira página, que, modéstia à parte, eu não acredito na primeira página, porque é geolocalizável, eu acredito nos 20 principais que vendam aquela categoria, isso eu respeito, Uhum. que é o tag. É, tudo depende, galera, porque você pode estar na primeira página com uma venda. Desde que você fez o seu anúncio, ele já vendeu rapidamente, a sua taxa de conversão está altíssima. Você já vai ganhar espaço lá em cima. Exatamente. Então não adianta você fazer loucamente, ter um monte de clique, vai cair sua taxa de conversão. É ter assertibilidade. Então, um bom título, um bom tagueamento, o que o seu título fala e entrega, um bom descritivo, uma boa oferta, central de promoção, o ads correto, entender o time do mercado, você vai ter 10 cliques e 2 vendas. Você vai estar na primeira página, o cara que é o mais vendido, ele teve 1 milhão de cliques e talvez não teve a mesma taxa de conversão que a sua. Exatamente. Exatamente. É complicado. Conversão é a métrica de eficiência do seller o tempo inteiro. Então, você pode olhar a sua conversão por publicação, é super importante para você entender a eficiência das suas publicações e encontrar onde você tem um gap e trabalhar. Você pode olhar a sua conversão comparando com a categoria, para você entender nessa subcategoria que eu vendo, qual que é a conversão média dos melhores vendedores, e eu me comparo com eles, e sei quanto de dinheiro eu estou perdendo, porque se eu estivesse convertendo isso, eu estava ganhando muito mais. Então, tem vários tipos de conversão que você pode analisar, mas é a conversão a métrica que vai te dizer o quão eficiente você é ou não. Se você tiver tempo de analisar uma métrica só do seu negócio, vai analisar a conversão. Tá. Hoje, o Mercado Livre começou a entregar faz um tempo o meu ranking dentro da minha categoria, Uhum. que foi agora que veio também a atualização em tempo real, tudo mais. Não sei nem se você pode falar sobre isso ou não. Se não puder, Tá, não fale. tá bom. Automaticamente, aquele ranking que ele me dá ali, ele é tão eficiente igual o ranking que eu tenho no Nubimetrics, porque o Nubimetrics já me fala isso há um tempo, há muito tempo. Qual que é o meu posicionamento dentro da categoria, tudo mais, como que tá ali, eu consigo ver isto. Uhum. O Mercado Livre entrega isso ali no cruamente ou ele tem, não vou dizer filtro e nem maquiagem, não, mas ele tem uma regra diferente do que se eu analisar o produto especificamente? Não sei te dizer. Super transparente. Eu sei te dizer como é que funciona o negócio. Basicamente, a gente imagina que o ranking deles também é É coerente. faturamento, eu já vi que é faturamento. É. Faturamento e depois taxa de conversão. O nosso também, tá? O nosso também. A gente também tem os dados diários, né? A gente tem dados D-1, então a gente está sempre com dados já atualizados do dia anterior. Tem algumas regras do que a gente mostra e o que a gente não mostra, mas em teoria, a gente tem. Regras do que a gente mostra e não mostra. Eu vou entrar nesse ponto, galera. Espera. Em teoria, a gente tem a mesma coerência de dados. Legal. Mas não posso te afirmar. Tá, entendi. Não, é que eu gosto das perguntas mais diferenciadas. Ali na parte do explorador de anúncio, que é uma Uhum. coisa que eu acho que ali é fantástico. Se a pessoa só tivesse aquilo, a pessoa já conseguiria ganhar muito dinheiro. Muito. O porquê ele é travado no tempo que vocês determinam. Geralmente é 30 ou 40 ou 30 e poucos dias. Ele sempre tem uma variação ali em time lá em cima. O porquê muda isso e o porquê eu não posso escolher a minha data específica? Ainda. Essa nem eu sabia. E é pergunta verdadeira. Ainda. A gente está trabalhando na evolução dessa funcionalidade. De fato, foi uma funcionalidade que a gente lançou e ela teve um impacto gigantesco. Mudou muito o jogo de como dá para usar a plataforma e como você faz, principalmente a pesquisa de oportunidade. Então, ainda não dá. Mas a gente está trabalhando nisso para que a gente possa aumentar um pouco. Tem algumas questões técnicas, limitações sobre quantidade de dados de algumas categorias que são efetivamente muito pesadas, porque tem uma infinidade de dados. A gente tem categorias muito pesadas, principalmente quando a gente fala Brasil. Mas a gente está trabalhando nisso para poder É ampliar. que o pessoal não entende, né? Acho que é só fazer um clique e não entendeu o tanto que gerou de dados para poder trazer aquela informação para ele, né? Sim. Aí fica brincando, né? Apertando lá. A gente processa milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dados por dia. Então, efetivamente, tem. E aí, óbvio, tem categorias que são muito mais pesadas, tem categorias que são menos, enfim. Mas a gente está trabalhando nisso para melhorar. Realmente é uma
uma funcionalidade tem muito sentido você poder fazer um filtro maior. Em outras partes da plataforma também, que hoje a gente não deixa fazer um filtro maior de tempo, a gente está trabalhando nisso para melhorar. Legal, legal. Então, Jô, na parte de IA vem mudando o jogo e tudo mais. Hoje, qual a importância da IA? E você já falou lá atrás que na parte da minha própria conta, o próprio Nubi, ele faz uma leitura das melhoras. Quero fazer duas perguntas em uma só. Tá. O que a IA pode ajudar a mudar o jogo? E esta análise que o Nubi faz da minha própria conta, ela leva em relação somente a experiência do próprio Nubimetrics ou ela faz isso uma correlação com as regras do jogo do Mercado Livre? Legal. Acho que tem. Vou começar respondendo a última, que a primeira ela é mais filosófica. Basicamente, a gente tem diversas funcionalidades que são baseadas em inteligência artificial. Algumas delas estão olhando a tua performance, né, e dando sugestões de insights ali para que você mude o seu resultado com base nisso, e outras estão olhando a sua performance comparando com a dinâmica, e não com a regra só. A regra a gente mostra no jogo. A regra é clara. A regra é clara, exatamente, a regra é clara, adoro isso. Mas a dinâmica, ela é realmente o ponto mutante mais difícil de um seller entender de maneira rápida sobre cada uma das categorias. Então, sim, a gente olha a sua performance comparado com a dinâmica da categoria e aí te dá insights em relação a isso. Tem diversas outras funcionalidades que usam IA dentro da plataforma. Às vezes não é tão perceptível para o usuário, porque o dado chega pronto para ele, o insight vem pronto, mas por trás daquele insight tem todo um algoritmo olhando, né, consistência de dados, tendências, cruzando para chegar naquele insight final. E em relação que a IA muda o jogo, esse é o grande elefante branco na sala, né? A IA. Basicamente, a gente já trabalha com IA há muitos anos, né? A Nubimetrics, ela existe aí há mais de 10 anos e desde o começo a gente usa a inteligência artificial. Uau! Novidade para mim. Então, é uma coisa que já existe no mercado, né? Sim. Algumas coisas mudaram de nome, né? Foram migrando para dentro de Que nem o inteligência UX que você falou lá atrás. para dentro de inteligência artificial, mas já existia várias ferramentas ou funcionalidades que a gente usava a inteligência artificial embarcado por trás, talvez não com tanto avanço e opções que a gente tem hoje, mas acho que o grande diferenciador da IA é que ela pode automatizar processos que hoje são muito morosos, principalmente para os sellers, né? A gente vê que os sellers têm grande dificuldade de crescer sem ter uma operação muito custosa, e aí, enfim, o seller está fazendo coisa operativa ainda, e deveria estar olhando mais para a estratégia, então tem várias ferramentas que ajudam a fazer toda essa parte operativa de maneira automática, usando inteligência artificial. Não é uma coisa que você não vai precisar revisar, né? Então, isso é super importante. A inteligência artificial, ela erra, né? Então, a gente revisa, por isso... Ela é educável, né? Ela é educável, por isso que a gente trabalha muito internamente os nossos algoritmos, a exaustão, para depois levar eles para dentro do produto, porque a gente já fez toda a exaustão de erros e corrigiu, tem padrões para depois botar ele dentro de alguma funcionalidade. Mas sim, a IA muda o jogo, ela muda a velocidade com que você pode alcançar um objetivo, né? Ela vai te levar mais rápido para isso, e eu acho que para o vendedor, falando até em conexão com o nosso produto, ela vai ganhar muito tempo de análise, porque hoje muitas análises que o vendedor faz, tudo que a gente tem trabalhado, e vai vir muito lançamento aí, é para que a IA já te dê de cara. Você simplesmente vai ter que fazer a pergunta certa. Na verdade é que eu brinco com todo mundo, né? A IA, na verdade, ela é educável e ela nunca vai substituir o Não. ser humano que pensa, porque ela só responde o que é perguntado. Se você não souber fazer, como a gente fala, engenharia do prompt, Exato. o que manda é a engenharia do prompt, entendeu? É que nem até um ponto, e vai voltar no bendito e amável dados. Hoje tenho prompts que os meus mentorados têm acesso, que entrega o anúncio pronto, foto pronta, o vídeo pronto, só que automaticamente a análise dos dados pode ser automatizada, mas e a leitura desses dados para tomada de decisão? Exatamente. Então, ela vai proporcionar para você tempo, para que você foque muito mais no estratégico, como a leitura dos dados. E outra coisa que a gente precisa entender é a qualidade dos dados. Os dados são a base. A IA, ela é um resultado. A base, a causa são os dados. E para ter
um bom resultado, a gente precisa ter dados de qualidade. Como que a gente está alimentando esses dados dentro da IA? Que dados eles estão utilizando? São confiáveis? Não são confiáveis? São dados que têm lastro? São dados que têm rastreabilidade ou não? Então, a IA já é um commodity, eu diria. Todo dia nasce uma IA nova. O ouro está nos dados. Aí vai entrar na parte que eu queria entrar. Modéstia à parte, pessoal. Agora entra na parte um pouco, não pesada, mas é um pouco mais curiosidade. Mais curiosidades. Falando nessa parte que você falou, que aí eu vou falar uma coisa mais técnica, pessoal. Tudo é raspagem de dados. As ferramentas passam coletando dados, elas vão filtrar, vão entender, limpar e te entregar aquilo com mais veracidade, com níveis de acesso. E você é especializada nisso, você pode me corrigir. E eu tenho algumas perguntas, mas a primeira delas, e é uma das coisas que eu estou no Nube, não porque eu gosto da Ju, eu conheci a Ju há pouco tempo pessoalmente, eu já usava o Nube, sou Nube maníaco, pela excelência na entrega de dados. Só que eu sempre senti dificuldade em algumas coisas no Nube. E eu sempre falei, pô, mas por que uma ferramenta a mais completa hoje que me entrega veracidade no mercado, ela não me entrega coisas banais que outras ferramentas menores, não vou nem falar de valores, porque o valor depende daquilo que você agrega com o resultado, mas automaticamente me entrega muito mais simples o que o jogo do Mercado Livre realmente grita aqui na rua. E eu vou te pontuar um exemplo. Uma coisa delas, por que eu não consigo saber o nome do meu concorrente no Nube e nas outras ferramentas está lá bem escancarado o número do meu? Eu tenho que ficar que nem um besta, copio o título, manda para o Mercado Livre, aí eu vou lá, edito o nome e coloco Zezinho Fulaninho. E as outras, todo mundo me entrega. Eu tenho uma plataforma completa, mas não é completa. Fala um pouquinho disso. Tá, legal. Eu acho que é uma dúvida bem importante que tem no mercado de maneira geral. Mas o primeiro ponto que você precisa analisar quando você vai contratar uma plataforma que é conectada a um marketplace é se ela é um integrador oficial. Nós somos um integrador oficial. O que seria isso? O integrador oficial do Mercado Livre é que a gente tem um acordo de dados com o Mercado Livre. A gente recebe os dados via API, a gente não tem que dar nenhuma volta para buscar esses dados. A gente tem uma integração oficial com o Mercado Livre, onde ele nos entrega esses dados via API, ou seja, dados de qualidade absurda. O Mercado Livre criou uma API para entregar os dados para a gente e a gente tem esse contato o tempo inteiro, recebendo esses dados em real time, quase, basicamente, e construindo tudo isso junto com o Mercado Livre. Se a gente tem um acordo de dados, se a gente é uma plataforma integrada oficial, a gente tem um compliance a seguir. A gente respeita as regras do Mercado Livre, a gente respeita o que determina o Mercado Livre como política de dados. Esse é um ponto principal, porque basicamente o fato de não mostrar mais o nome dos vendedores é uma mudança na política de dados do Mercado Livre, que o Mercado Livre determinou, informou, né, os integradores oficiais e a gente se adaptou a essa nova realidade, que na verdade faz muito sentido, viu, André? Porque uma das coisas que a gente fala muito para os vendedores é: por que o nome do vendedor importa para você? O nome do vendedor importa para você? Importa se ele é o primeiro, o segundo, o terceiro do ranking, importa que ele está acima de você no ranking, abaixo de você no ranking, importa que ele pode ser o melhor vendedor do produto que você vende ou que você quer vender, importa porque ele é o melhor vendedor de uma categoria que você quer entrar, ou seja, o nome dele apareceu aqui alguma vez? Não, é irrelevante. É não muito é. pequeno É pensando desse seu muito lado. pequeno o nome do seller, é mais uma coisa quase que Ego. fofoca, gente, ego, que não faz sentido. Então, foi muito acertada a estratégia do Mercado Livre de ocultar esses dados e a gente, como integrador oficial, a gente obviamente aceita, Joga o jogo. joga o jogo. E aí você me fala, por que tem outras que tem? Porque não são integradores oficiais. Se não são integradores oficiais, os dados não vêm oficialmente do Mercado Livre. Não fale mais que eu vou ter mais perguntas sobre isso. Legal. Entendi que é banal. Fato. Concordo. E eu não tinha pensado por esse lado e a gente às vezes tem que estar aberto a isso. Mas vamos para outro dado. Hoje, a geolocalização, voltada a catálogo, voltada até várias estratégias, ela é uma coisa que vem mudando o jogo nos últimos 12 meses, vamos falar assim, mais notoriamente, porque sempre teve isso. Catálogo é uma coisa muito expressiva.
E eu sinto dificuldade em entender a geolocalização de um concorrente meu, porque com a estratégia da geolocalização consigo ou não ganhar dele, não no preço, não em algumas coisas. E essas outras plataformas, muitas delas me mostram isso. E você acabou de falar, se você é uma integradora oficial, você tem acesso a todos esses dados. Você só não mostra Verídicos. e verídicos. O porquê a geolocalização, e eu já vou até emendar outra pergunta, o porquê a geolocalização e também automaticamente quantas pessoas tem naquele determinado catálogo e eu não consigo ver o catálogo completo, eu vejo cada vendedor com as vendas como se fosse, se eu não ver pela imagem lá e pelo título, eu não vou saber nem que aquele catálogo é igual, sendo que os caras me entregam tudo pronto e tudo bate pronto isso hoje. Tem algumas coisas. Eu acho que a geolocalização, algumas partes entram também na política de privacidade de dados, né? De como a gente trata os dados de acordo com o que o Mercado Livre determina. Algumas coisas estão mudando. A parte de catálogo mesmo é uma própria iniciativa forte do Mercado Livre. Então, o próprio Mercado Livre também tem evoluído em como ele disponibiliza os dados de catálogo para a gente. A gente também tem novas soluções desenhadas em relação a isso, que podem melhorar. Agora, o que eu acho muito importante citar é: tá, esse dado que você tá vendo é real? De fato é a geolocalização do. Não, não me desespera assim, não. Não, não faz isso comigo, não. De onde tá saindo isso? É, É a pergunta que a gente precisa responder. Então, uma das coisas que eu falo, e não é só falando da Nubimetrics, mas qualquer outra plataforma que você for contratar, um ERP, qualquer outra coisa, entra na central de partners do Mercado Livre. Se o Mercado Livre basicamente dá uma chancela e oficializa esses integradores, é porque ele confia e nos joga o dados. jogo. Confia nos dados, confia na integração. E da mesma maneira que a gente recebe os dados do Mercado Livre, a gente trata os teus. Então, se eu não quero o meu exposto, porque eu vou deixar que os outros exponham? E seu dado está passando por dentro da minha plataforma. E eu tô tendo uma privacidade com os seus dados. Eu uso de maneira muito responsável os seus dados para você. Se você está usando uma plataforma que não é homologada, que não é certificada, que já está dando uma volta para pegar esses dados, o que ela está fazendo com os seus? Uau! São escolhas, gente. Nada é não posso fazer, posso fazer. São escolhas. E acho que tem caminhos para tudo, tem espaço para todo mundo. Realmente a gente tem uma plataforma que segue todo o compliance do Mercado Livre, tem um preço, né? Tem o seu preço, como você me fez essas perguntas, tem um preço. A gente tem uma qualidade de dados, a gente tem um lastro, por isso também a gente tem o nosso preço, que às vezes é diferente dessas outras plataformas que não precisam ter toda a estrutura que a gente tem, mas também que podem desaparecer da noite para o dia. Uau! Voltado a isso, você falou sobre a API, o Mercado Livre criou uma API para entregar para os integradores Sim. dados limpos e verídicos. Uhum. Até um tempo atrás, nós tínhamos um link do próprio Mercado Livre, que nós poderíamos olhar a API, e eu poderia colocar o MLB de qualquer anúncio de um concorrente meu e eu dava uma analisada. Hoje é só com um token, Isso. não tem mais como ver isso, infelizmente. E uma coisa que eu acho que o Nube poderia entregar, porque aí é meus dados e eu sinto uma falta e muito é a qualidade do tamanho da minha imagem, porque isso conta muito no Mercado Livre. Uhum. E se eu tenho acesso aos meus dados 100%, eu via na API. Eu entrava lá, via na API, pô, tá menos que 1.200, agora o novo padrão que vai entrar, né? Mas tá menos que 1.200, eu vou lá, altero, isso muda muito o jogo no ranqueamento. Uhum. Por que eu não tenho isso? Uma coisa tão simples no Nube, que é meus dados mesmo. São seus dados, a gente tem isso processado e é parte da evolução que a gente está fazendo no otimizador de anúncios, né? Poder analisar outras características da publicação para dar essa informação. Uma coisa que você falou que é interessante, que vale a pena citar, o seu token é uma porta de dados. E você está dando ele para quem? Toda vez que você der seu token para alguém, se conectar na plataforma, a plataforma tem acesso ao seu token para bater na API em seu nome. E vai fazer o que quiser com aqueles dados, porque quem que autorizou ele pegar foi eu. Uhum. Então, quando você vai lá e tal sistema, seja qualquer um que for, você autoriza ele ter acesso aos seus dados, quer dizer que eu estou liberando minha chave de token, a minha segurança de dados. A sua segurança de dados, você mesmo falou, agora eu preciso colocar o token para ver os dados. Ele pode ver os dados com o seu token. Galera. E o Mercado Segurança de Livre dados. olha para isso.
né? E é tudo rastreável, né? É tudo rastreável, é tudo Como rastreável. nós somos mais antigos, eu me coloco nisso, é tudo traqueado, né? É tudo, a gente tem tracking para tudo. É O que maravilhoso. que é tracking, pessoal? É o rastro que você deixa na internet. você deixa um rastro digital absurdo. Então todo mundo consegue achar tudo que é digital, desde que não seja dark web. Exato. Mas as pessoas às vezes não querem colocar força para descobrir, mas conseguem, entendeu? E é traqueável por causa disso, porque a gente consegue saber de onde saiu. Então, imagine se alguém pega o seu token e faz uma coisa errada. Da onde saiu? O André autorizou. Pô, o André é co-responsável por isto. Eu não. Eu tô começando a ficar com medo com algumas coisas. Mas legal, gostei dessa parte. Voltando a nisso, o que pensar ou o que esperar do Nubimetrics? Porque você falou em determinados pontos e linhas, vírgulas e cifrões, algumas coisas que estão para vir por aí. Uhum. O que realmente está vindo para mudar o jogo na Nubimetrics? Todo mundo pergunta por que Nubimetrics só Mercado Livre? E alguns até perguntam, pô, o Mercado Livre tem uma sonoridade lá dentro, tal, isso é relevante, é por isso que o Nube só está no Mercado Livre, e o porquê Não. não está em outras plataformas? Na verdade, estar no Mercado Livre foi o grande início de tudo, né? E a forma de acessar e criar um produto que seja Latinoamérica. Eu acho que para começar é importante mencionar isso, né? O Mercado Livre tem operação em diversos países da América Latina. E quando você vai criar como nós criamos um SaaS, uma dos estudos que a gente faz é o tamanho do mercado, né? Qual é o meu mercado que eu posso atingir? O quão grande isso pode ficar? E uma das partes importantes é você ampliar bem o teu mercado. Então, não é que a gente se amplia o mercado sem mudar o produto. Então, hoje a gente tem um produto que acessa diversos países e é o mesmo produto. Então, esse é o grande lance de começar pelo Mercado Livre, onde a gente tem uma parceria muito bem sólida e de muitos anos, mas basicamente a gente tem trabalhado para expandir esses dados e conseguir ter dados de outros marketplaces. Parte da resposta, por que a gente não faz nada fora do compliance? Porque esse é o nosso lastro. É isso que me abre portas também para expandir meus dados com outros marketplaces. Poxa, a Nubimet segue a regra do jogo. Eles tratam os dados da maneira que eu pedi. Ah, então vocês Eles já respeitam. estão... A gente tem conversas de expansão de dados, pensando em e-commerce de maneira geral, né? Sempre para ajudar o seller. A gente entende que o seller de marketplace ele é multi-marketplace. Né? Isso tem acontecido cada vez mais, principalmente no Brasil e no México. O México também é um país que tem essa característica, com outros marketplaces dentro do mercado. Alguns outros países não, é bem mais dominado por um único marketplace, mas obviamente que o Mercado Livre é a grande potência do mercado hoje. Né? A gente tem ali uma infinidade de dados e um mercado potencial gigantesco, mas trabalhando na expansão desses dados, sim. Então vem plataforma nova por aí em breve. Em breve. E a outra pergunta que você falou, será que é só com o Mercado Livre? Porque a gente tem um investimento, né, do Melifound, que é um dos fundos do Mercado Livre, isso desde o comecinho, né, da nossa operação, logo no começo, e não é nada impeditivo, né? Tanto que a gente é tratado como integrador, se ofusca para um, ofusca para todos, igualmente para Não nós. tem nenhuma vantagem na Tem, mesa. a gente não tem diferenciações em relação a dados, a gente não é especial, mas a gente tem a confiança do Mercado Livre a ponto que eles investiram na gente. Né? Então, basicamente, acreditam no nosso produto, Chancelaram vocês 2 vezes. acreditam no nosso potencial, mas eles não é impeditivo de nada, né? A gente tem que só seguir o mesmo compliance de dados que a gente tem como integrador oficial, como todos. Muito legal. E eles são pequenos, né, investidores, não é que tem poder de mudar as nossas decisões. Não é à toa que vocês vão para outros marketplaces e eles não baniram isso, né? Não. Uma coisa que eu gostei que você falou é o seguinte, vocês estão olhando o marketplace no geral. A gente sai o e-commerce no geral, a gente sai da bolha do marketplace. O e-commerce. A gente sabe que falando em o e-commerce, nós temos uma outra empresa que ela é notoriamente grande, e ela não está voltada a marketplace, ela está voltada a um mercado geral, que a leitura é muito mais vasta. Seria fabuloso ver esse mercado, que eu não vejo. Mas eu queria entender, hoje, qual benefício você acha, porque se vocês estão analisando, você já está analisando e estudando
eu consigo analisar o e-commerce em geral, que é um tipo de tratativa, negociação, valuation, price, e trazer isso como uma análise paralela para dentro do marketplace como estudo de viabilidade de produto, ou você vê como lateralidade um São serviço com o dinâmicas outro? diferentes, são dinâmicas diferentes, eu acho. É, mas são complementares. Aí que eu acho que tá o jogo. Né? Principalmente quando a gente fala de marca própria, quando a gente fala de expansão de mercado, quando a gente fala de performance e multicanalidade, o jogo pode ser muito importante no e-commerce também. Então a gente tem visto o movimento, né, de grandes sellers que têm resultados incríveis no marketplace começarem a olhar para isso, começarem a olhar para o e-commerce de outra maneira, mas o jogo é um pouco, a execução é diferente. Uma das coisas que a gente sempre fala, né, o Mercado Livre é grande parte de toda a venda transacional do e-commerce no Brasil e Sim. na América Latina. Então, se você quer entender o que está acontecendo no e-commerce, você tem acesso aos dados do Mercado Livre, né? Com uma plataforma como a nossa, você está entendendo o e-commerce. Então, você está dizendo que é o contrário Você está hoje. entendendo um grande recorte da demanda do e-commerce, né? Mas a dinâmica é diferente. Sim, De novo, a os gente públicos entra são na diferentes. dinâmica. Dinâmica, estratégia, como é que a gente faz aquisição de leads aqui, como é que a gente... São universos distintos, mas que eles se complementam. E lembrando que quando a gente tem sellers e a gente tem marcas, né? E a gente tem estratégias de produto, a gente tem estratégias de mercado, e aí faz todo sentido você olhar o mercado de e-commerce como um todo. E é quase que o nosso propósito é quase que romper a indústria de research. Porque basicamente você tem acesso ao comportamento do mercado, à inteligência do mercado de e-commerce real time. Dados. Né? Não espera 3 meses, né, chegar uma pesquisa de uma tradicional empresa. Então aí foi por isso que no começo você falou que tem o produto, são dois produtos. O produto voltado ao seller Isso. e o produto voltado As a marcas. marcas. As grandes Fala marcas. um pouco, porque agora eu entendi. Então, calma aí. Essas marcas estão com esse projeto que eles analisam dados do Mercado Livre para poder ler, e isso basicamente dá um norte deles no. São duas coisas. Essas marcas mudaram ao longo do tempo, entenderam que o marketplace era extremamente relevante para o posicionamento da marca. A marca, qual que é o ideal da marca? Manter a experiência para o consumidor, que o produto dele chegue ao consumidor. Qual é o canal? Ele tem se adaptado agora bastante. É multicanal. Então a marca já entendeu que o marketplace é grande parte da entrega do produto dele para o consumidor. O que ele precisa garantir? O posicionamento da marca no mercado. Então, ele não usa o marketplace para só olhar para o mercado, ele precisa crescer dentro do marketplace, a performance dentro do marketplace, o share da marca dentro do marketplace é muito importante, porque basicamente ela está conquistando consumidores aqui. Mas também é uma foto do que acontece nos mercados. Quando a gente começa a expandir os dados, a gente fica muito mais poderoso ainda para as marcas. Porque a marca passa a ter uma visibilidade ainda maior do mercado. E quando eu falo marcas, a gente tem esses dois produtos. Os sellers, que vocês estão acostumados, são os que vocês usam, e a gente tem um produto que a gente chama de enterprise, que são para as marcas. Deve ser um pouquinho mais carinho, né? É totalmente diferente. É real time? Ou sonho de consumo? Real time é D-1, né? Calma. Ah, não, sim, mas é. D-1, é D-1. E tem contrato, só marcas podem, né, contratar esse produto, enfim. Eu conversei com uma pessoa do ramo de uma marca, que eu conheço ele, e ele falou que, não sei se na plataforma do Nubimetrics é assim, dependendo da plataforma que você contrata, você só pode ver os seus dados da sua própria marca, né? No mercado, o produto sim, mas o posicionamento é sobre a própria marca, né? Mas... Depende. Ah, Né? tá. Depende dos níveis. Depende dos níveis. Tem bastante informação para a marca entender share dela, das marcas competidoras, Que é o enfim. top. Enfim, tem muita informação, é um produto em profundidade e que é basicamente um outro tipo de produto que a gente faz só com as marcas. Hoje, não posso falar os nomes, mas cada marca, top marca que você pensar na sua cabeça de cada vertical é nosso cliente. Então, resumindo, Latinoamérica, não Brasil. Se vocês fazem, na verdade, um trabalho para essas... Não é nem big sellers, né? São... Big marcas. Big marcas globais, e às vezes mundiais e extramundiais, Exato, são essas. Então, automaticamente, você acha que vocês não fariam uma coisa para nós minúsculos, que podemos ser grandes
se você está tratando com eles, é simplesmente vocês só não entregam mais porque vocês não podem. E eu acho que esse é o nosso diferencial, André, porque a marca precisa do seller, o seller precisa da marca. O seller movimenta a venda da marca. Muitas vezes a marca ela vende para o distribuidor vende para o seller e Já o ficou um seller caso. vende para o consumidor. Então a marca perde essa visão de última mídia que a gente chama, né? Sim. Basicamente. E aí, a partir do momento que ela consegue ter essa visibilidade, começar a controlar, ela também consegue melhorar a vida do seller. Ela também consegue oferecer um produto mais alinhado para o seller. Ela consegue treinar o seller em como vender a marca dela. São vários aspectos que, ao final, vão levar a marca para um melhor resultado e posicionamento de mercado e o seller também vai se beneficiar sobre isso. Hoje, na sua percepção, o que esperar do marketplace, que é o foco mais, dos próximos anos, na sua visão, vendo que o Brasil nós devemos estar chegando a 18% de share, hoje do público-alvo ser compras online, e nós temos nos Estados Unidos que está em 88% ali, e você ouve todos os dias pessoas falando que o marketplace está saturado, o e-commerce está saturado. Qual que é a sua visão sobre isso? E o que você acha que nos próximos anos aí? É o mercado mais oportuno do mundo. Senão a gente não teria essa inundação de grandes marketplaces querendo conquistar o Brasil. Essa já é a resposta. Hoje a gente teve o Mercado Livre reinando soberano por muito tempo. Absoluto no mercado. Ele ainda é o rei soberano. Espero que continue, porque eu sou mega maníaco. Mas, eu também. Mas já existe uma competitividade. Mas foi bom isso. Traz competitividade para o mercado. Traz. O que nós conversamos atrás, ele era o rei, talvez ele deixou procrastinar algumas coisas que agora estão fazendo isso movimentar. O frete depois do 19, daqui a pouco vai vir outra coisa, Traz plano de funcionalidades. moda. Traz muita coisa. Traz benefício. Todo mercado que é movimentado, disputado por várias empresas, no final das contas o consumidor está ganhando e o vendedor também. Se ele souber precificar, né? Se ele souber precificar. Ele só tá trocando moeda. Nossa história aqui só está começando, gente. Acho que tá claríssimo o movimento que está acontecendo aqui no Brasil. É realmente o país da América Latina mais potente para o e-commerce e a gente tem uma infinidade de mercado a conquistar. Hoje a gente já tem... A pandemia acelerou muito isso, inegável que a pandemia acelerou muito, né? Esses 18% obrigado pandemia nesse aspecto, porque... Era 9, se eu não me engano. Basicamente, as pessoas foram obrigadas a comprar online. Obrigado pandemia não, gente. Obrigado pandemia é péssimo. Mas a pandemia... Eu entendi o recorte que você falou. Para o mercado, na pior das hipóteses, a gente tirou... O melhor do pior. O melhor do pior. Exatamente. Então, eu acho que acelerou muito, mas é isso, é 18%. O Brasil é um país continental, 200 e poucos milhões de pessoas. E até fazendo um recorte que você se sentiu mal e eu entendi o seu comentário, é que, na verdade, precisou uma catástrofe mundial para fazer o nosso share de mercado dobrar. Exatamente. Mais que dobrar, né? Entendeu? Olha isso, pessoal. Precisou uma catástrofe mundial. Imagina o tamanho que pode crescer. Na velocidade, né, que isso aconteceu. Na velocidade, com o despreparo que existia, né, porque... Eu não sou herdeiro de pandemia na plataforma, eu não peguei essa parte. Então. Eu vim pós-pandemia. Você veio pós-pandemia. Mas eu tô feliz. Tá feliz? Tô, sabe por quê? Eu conheço muitos sellers que é herdeiro de pandemia que hoje não jogam o jogo e estão quebrando. Aí. Porque na época da pandemia vendia tudo. Por quê? Por que você acha que eles estão quebrando? Eu não estudo os dados, não analiso os dados, Parou. não vê o concorrente, não vê, ele simplesmente chegou no topo, vendi muito, e eles falam, sou herdeiro de pandemia. Não se real... Eu acho que o marketplace traz uma movimentação de mercado que nem a gente estava acostumado antes. Com certeza. Porque é isso, você não é herdeiro de nada. Daqui a pouco alguém toma o teu lugar. Se não fizer o seu trabalho perfeitamente, muito bem feito... Não, sou herdeiro sim, meu pai disse que vai me deixar alguma coisa. Analisar muito bem os dados, esse posto ele vai cair. Então, acho que o marketplace ele traz essa incomodidade, para mim, positiva. Para quem quer, né? Para quem quer. Para quem quer. Tem que querer, gente. Tem que querer. Tem muita gente que quer. Eu quero, gente. Poucos que fazem. Fala para mim, na verdade para mim não, fala para quem tá te assistindo ali, aqui. Tá. A pessoa que ou ela quer ser vendedor, não, vou falar com quem quer ser empresário, cara. Respeito quem quer ser vendedor, acho legal. Só que quem quer ser vendedor quer uma coisa muito real time, muito agora. E a gente tá falando, o que eu quero que a dica é para construção. O que você falaria para quem hoje entendeu que é promissor, que tem muito
que evoluir, crescer, etapas, análise de dados, pesquisa, mas uma dica, você com 20 anos aí trabalhando com big projetos, o que você falaria para essa pessoa que nem uma conta no Mercado Livre abriu ou em qualquer marketplace? O que você faria para essa pessoa e qual dica você daria pela jornada que você viu de várias pessoas parando na metade ou, como você falou, muitos viraram big sellers? O que você daria de dica para essa galera? Legal. Acho que a palavra jornada, ela já traz do processo da construção, né? Então, isso que o André falou é essencial. Tem muita gente que está buscando o imediatismo. O imediatismo, ele é efêmero, ele vai passar. Se você quer ser um empresário, se você quer ter sucesso perene, onde você vai conseguir crescer e chegar num resultado, manter e crescer e assim vai, é uma construção. E você tem que entender o teu momento atual e fazer o recorte do seu planejamento para o seu momento atual. Eu sempre falo para os sellers, vocês vão começar pequeno. Precisa buscar rentabilidade. Vai buscar um produto de rentabilidade. Não vai competir com a galera que é gigante, que está vendendo por preço, que a margem é pequena. Não. Você precisa vai lá com um produto pequeno, que tem. Produto pequeno não, um produto de alta rentabilidade, num nicho que ainda está pequeno, que tem uma demanda, mas que você tem um espaço que não tem tanta competição. Começa ali. Entende a regra do jogo com isso. Ranqueia a sua conta, entende a dinâmica da categoria, conquista esse espaço e vai para o próximo, e vai para o próximo, e vai para o próximo, e faz a sua construção. Você começou aqui pequeno, você não tinha tanta margem, você não tinha um buffer de caixa para investir muito, então o que você vendeu te retroalimentou para você ir para o próximo passo, e aí você vai crescendo. Não tem receita mágica do 0 ao 200 da noite para o dia. Mentira, não dá. Se você quer fazer um negócio que é sustentável, você precisa fazer o caminho certo. Agora, tenho muita grana para investir. Vai estudar. Vai estudar para não investir errado. Estuda muito o mercado. Se você não tem grana para investir, também estuda muito o mercado. Mas se você tem grana para investir, estuda mais ainda. Que o erro é maior. O erro é maior. Então, para mim, esse é o segredo. Todos os sellers que eu vejo que fazem esse caminho de, cara, primeiro eu vou pegar esse aqui que eu encontrei uma demanda desassistida, tem uma alta rentabilidade, entendo a regra do jogo, aprendo a regra do jogo, ranqueio a minha conta, já deixo a minha conta preparada, vou para o próximo passo, agora vou para esse aqui maior e vou pegando essa categoria. Não tem como errar. E você vai aprender com os erros à sua altura. Que não é que você não vai errar, você vai errar ainda no meio do caminho. Mas você vai aprender com os erros à sua altura e você vai conseguir bancar esses erros e ir para o próximo passo, para o próximo passo. Acho que esse é o grande ponto. Numa era de coaches das 5 da manhã e você vai ficar rico da noite para o dia, a gente fazer a jornada tal como é, né, gente? Não tem receita pronta, não tem caminho mágico. É fazer step por step. É esse caminho. Buscar um produto de alta rentabilidade, de nicho de demanda desassistida, domino aqui, vou para o próximo, já aprendi, já ganhei uma grana, consigo financiar a próxima etapa, e assim vai. E vou crescendo a minha operação pouco a pouco. Entendi, já estou usando os dados muito bem, não vou ter quebra de estoque, enfim. Aí eu acho que a gente tem um caminho infinito, mas dá trabalho. Dá trabalho. E o pessoal não quer trabalhar, né? Mas se você quer ser empresário, empresária, você quer trabalho. Eu brinco o seguinte, quem pula etapa leva tapa, né? Oh, boa. E automaticamente nisso eu falo que hoje eu tenho uma metodologia que não é 80-20, respeito, e eu acho que ela é totalmente eficaz, mas eu tentei criar uma própria. 70-15-15. 70% dos meus produtos tem que ser perene, 15% são produtos curva C que ou eu transformo em curva A ou eu substituo, É isso? e 15% sazonal. Porque se eu errei em 30%, 70% pagou minhas contas e ainda colocou dinheiro em caixa. É isso. Então eu acho que se você trabalhar bem essa receita, você sempre vai ter a constância e vai ter o seu ponto de equilíbrio ali bem respeitado, não depender só de sazonalidade, caso você não entenda o jogo da sazonalidade e tudo mais. E hoje, para até quase chegando para o final, pessoal, por mim eu viraria uma live da madrugada para quem me conhece, tudo mais, o papo tá bom demais, mas nós estamos de novo, vou falar em agosto, dados. Próxima data sazonal, que ainda na sua percepção dá tempo de olhar para o pequeno seller. Não vou falar para o Big, porque o Big já comprou até carnaval do ano que vem e já está chegando.
Pro pequeno seller, a próxima, É. Qualquer ano é um jogo de cintura, galera. eu sou crítica demais com isso. Pro pequeno, pro grande, eu sou muito crítica. Eu diria que Natal. Porque a gente tá em agosto, no Agora tem a meio. Halloween, né, que tá vindo, né? Que já Halloween aconteceu. já aconteceu. Dia das Crianças. Dia das Crianças, enfim. Black. Black. Tá. Black é uma data super importante, mas é uma data que você precisa de muito planejamento. E também, na verdade, você tem que tomar cuidado para não perder dinheiro, né? Exatamente. A Black, eu brinco o seguinte, a Black é para você colocar aqui produto curva C, do C que nem sua mãe quer comprar de você, você doa na plataforma só para poder ranquear sua conta. A Black é uma estratégia que precisa ser muito bem pensada, onde a gente tem uma concorrência fortíssima no período. O Ads fica caro. O Ads fica caro. O consumidor tá buscando um produto de alto ticket, porque ele quer aquela oportunidade de poder ter um desconto O pessoal extremamente... pensa que o cara quer comprar meia, né? De 20 por R$19,80. Não, ele tá buscando um produto relevante. O ar-condicionado que o verão tá chegando, bombando aí, e ele não tinha comprado, e de repente ele consegue um desconto ali relevante. E o cara que deu desconto no ar-condicionado, ele entrou em negociação com o rebate lá do fabricante, que ele pagou o rebate. Então ele não tirou da margem dele, foi tudo negociação de contrato de rebate. Então é difícil dar uma resposta que é até irresponsável, eu diria, do meu lado, se eu desse uma resposta que fosse antes de Natal. Ainda assim, eu acho que já tá atrasado pro Natal. Se você tá assistindo agora, já tá bem atrasado. Então volta às aulas. Vamos colocar assim, volta às aulas janeirão, só que janeiro vende forte. Só que em novembro já tem anúncio performando, tá? Porque se você pesquisar hoje, em agosto, eu tenho um conhecido meu, que eu chamo ele de sazonalidade. Ele já tá vendendo árvore de Natal no Mercado Livre e não é uma nem duas, mais de 50 por dia. Nós estamos em agosto. Uma das coisas que vende muito na Black Friday é a árvore de Natal. É enfeites de decoração pro Natal. E já tá atrasado, hein, quem tá comprando na Black Friday. Então, assim, precisa de planejamento. Eu acho que volta às aulas é uma, carnaval é outra. Volta às aulas dá tempo de você fazer kit, gente. Que é o que a gente falou antes. Né? Então, pensar bem é uma e o bom da volta às aulas, até uma dica, volta às aulas, ele entra também na parte de papelaria criativa. Então, se você pensar em papelaria criativa, que é kit, você vende volta às aulas 2 vezes no ano e você vende o ano inteiro para aquela galera que gosta de papelaria criativa. E aí acompanhar a tendência, né? Bobbie Goods. Quem sabe que é Bobbie Goods? Posso contar uma historinha rápida? Pode. 3 mentoradas minhas em novembro me chamaram, porque é o seguinte, eu tenho uma relação muito próxima com os meus mentorados. André, vamos analisar esse produto comigo, que as 3 formaram um grupo entre elas. Falei, vamos. Eu analisei, falei, tem 6 internacional e 2 nacional, tá performando, não tem dados, é hype, vai explodir ou vai cair. André, vamos? Eu falei, não, tô tirando o pé agora, porque eu não queria entrar muito forte em Natal, tudo. Eu falei, tô de boa. Elas entraram em dezembro, elas faturaram mais de $500 mil só de Bobbie Goods. Janeiro começou a entrar a concorrência de mais ou menos, mas, por exemplo, era produto que elas chegaram a pagar, na melhor negociação, R$19 de compra, e chegaram a vender a R$129,99 no começo. E hoje você tem Bobbie Goods a R$7. Então, isso é muito bom se você pega uma dessa. Só que também tem que contar o lado ruim. Não foi elas, mas acontece muito no mercado. Depressão pós-hype. O que é isso, André? A minha conta tá vendendo 500 mil de Bobbie Goods. Amanhã acabou o Bobbie Goods. Como eu mantenho o meu faturamento? Cadê os 70%? Que vai manter no dia a dia? A verdade, um Bobbie Goods, ele tem que ser a cereja do bolo. O que aconteceu agora com as canetinhas touch? É isso que eu ia falar. Tem que pensar no complementar. O que é o complementar? O que usa o ano inteiro? E que potenciou com o Bobbie Goods? A canetinha. Só que a canetinha, uma coisa que eu fiz uma análise e numa das lives do grupo VIP, dia 17 de fevereiro, eu tenho gravado. Galera, pela curva, no Nube aberto, pela curva do Nube, agora é a hora de começar a entrar na canetinha, porque ela tá caindo o preço, mas nos últimos 2 anos e meio, ela manteve a mesma curva, ela baixa o melhor preço e não vão comprar na queda. Deu 15 dias, ela triplicou o preço, por quê? Porque começaram a colocar o kit com Bobbie Goods. Aí eu falei, galera, entendam uma coisa, no ano que vem, os dados desse ano, você pula pra canetinha, porque ele tá maquiado com o Bobbie Goods. Se você entrar sem fazer 2, 3 anos, como você conversou, você já vai entrar numa onda negativa. Exato. Por isso, 3 anos, não 2. Olha como faz correlação as coisas. Demais.
Demais. Não, eu acho que é melhor eu parar, porque senão eu vou abrir outro lado aqui e o pessoal ali já tá querendo comer ali, ó. Entendeu? O pessoal já tá ali só, cadê tudo? Tá, calma, gente, calma. Então, assim, Ju, para finalizar agora, o que eu gostaria de entender o que a Nubimetrics está fazendo no Pod Simples e o que a Nubimetrics está aqui com o André, do Faço Simples também, como hoster, e o que esperar disso tudo? Eu acho que tem aqueles encontros que são improváveis e positivos. Eu acho que foi o encontro da Numimetrics com o André. Porque basicamente a gente começou uma, uma conversa despretensiosa, porque você é um grande usuário da plataforma. Apaixonado por. E a gente entendeu que tinha muita coisa em comum. Como a gente pensa como empresa, como você pensa, né? Como você leva o conteúdo do Faça Simples. Dos nossos desafios como empresa é educar o mercado. A gente precisa educar o mercado, a gente precisa ajudar o seller. Não é só com os dados, se ele não entender como ele precisa navegar dentro do marketplace, como ele precisa usar os dados dentro da jornada dele, ele não vai continuar usando o Nubimetrics. A gente precisa aprender e passar o aprendizado para eles. Então, basicamente, é um dos nossos pilares, né? Educar o mercado, gerar conteúdo. E aí, acho que essa oportunidade de trabalhar em conjunto nesse aspecto, onde a gente consegue gerar conteúdo real e relevante, né, pro seller. Vivência. Vivência. Porque é muito importante, a gente precisa de um seller que entende da dinâmica, que entende do dia a dia, passando um conteúdo real para os sellers que estão chegando agora. Então, o que vocês podem esperar é, basicamente, o André fez esse projeto novo e a gente, né, inaugurou Embarcou, né? aqui, embarcou juntos. E a gente vai produzir muito conteúdo em conjunto e vem novidades do André que eu não vou anunciar aqui, que vai ser divulgado na Em Nubimetrics em breve. Então, fiquem atentos e acompanhem o nosso conteúdo. Vai ter muita coisa em conjunto para que vocês possam melhorar a performance de vocês usando a Nubimetrics e não só usando a Nubimetrics, mas aprendendo também com o André dicas que vocês tiveram um monte aqui valiosas e que ele passa no conteúdo dele o tempo inteiro. Então, você não sabe, eu vou te falar, e você é uma pessoa que a gente conversou no backstage, você gosta de criar pessoas, você é isso, você cria novas pessoas, é o seu líderes. líderes, você gosta de criar líderes. E você sabe como eu cheguei na Nubimetrics e o que me trouxe até aqui foi uma das suas líderes, Olha aí, a Fê. tá vendo? No Nubimetrics Day, eu cheguei lá chateado, porque eu estava tentando contato com um comercial que não estava me atendendo na época. E aí eu fiquei chateado. Aí uma pessoa que me atendeu foi o seguinte: espera que eu vou te levar para a pessoa que vai resolver a sua dificuldade. A Fernanda veio, na hora eu já estava chateado. Aí ela pegou e me quebrou na hora, com simpatia, tudo, e leveza. Falou: ó, primeiramente eu te peço desculpas. Eu acabei de assumir esse setor. Eu vim para ajudar a redesenhar isso, porque realmente nós estamos falhos nesse ponto. Eu só tenho que te pedir desculpa, mas esse é o meu telefone particular e eu vou resolver o seu problema. E eu era simplesmente uma pessoa que ela nem sabia quem era, como um seller do dia a dia. E ali começou uma coisa, calma aí, eu tava chateado, só que a pessoa pegou minha dor. E hoje a Fê é uma das suas líderes mais importantes do seu lado no dia de hoje, e você criou ela, né? Assim, ela veio aprendendo muito com você, ela tem muito disso. Então, assim, é um elogio duplo para você como Obrigada. criação de líderes, e é o que eu brinco, né? Eu falei até para você no backstage que você tá criando um mini monstro, né? Porque ela é fabulosa e não é à toa que merece estar onde está. Então, assim, eu queria deixar aqui registrado isso para Valeu. Fê e para você primeiramente também. Obrigado. Não, realmente a Fê é incrível e é tudo mérito dela, né? Eu acho que a gente, como líder, a gente é um facilitador de conhecimento, mas o mérito é do liderado, porque quem executa e quem pega esse conhecimento, quem está aberto e aprender e seguir em frente é o liderado. Então, mérito 100% dela, eu estou fazendo só a minha obrigação, que é passar conhecimento e criar líderes que são melhores que eu. E basicamente que eles possam criar liderados melhores que eles também.
e com isso a gente fica uma empresa muito poderosa e eles vão ter uma carreira muito poderosa. Então é um efeito que a gente cria infinito. Acho que esse é o grande lance. É o beta contínuo. Exatamente, é o beta contínuo. Então, fico muito feliz quando eu escuto isso, porque é o que eu vejo no meu time, é o que eu vejo na Fernanda, nos meus outros líderes. É um trabalho que é feito com alma, né, com coração. Hoje, pra gente, uma das coisas para ter sucesso, e, gente, você que é seller, isso é super importante. O cliente é o centro do seu negócio. Ele é o centro do seu negócio. Não adianta você vender e tratar mal o cliente, e não responder o cliente. Falhas vão existir, como existiu. Você foi Falha impactado soma. uma falha nossa, Assumida. Foi né? assumir. Então, o que a gente faz? A gente aprende com as falhas, a gente corrige, a gente cria processos melhores, a gente cria uma experiência melhor. Enquanto você tiver o cliente no centro da sua operação, você tem um resultado positivo, você está criando, você está vendendo para ele. Como é que você não vai botar ele no centro da sua operação? Ele que tá trazendo o ganha-pão. Então, basicamente, eu acho que esse é um dos pontos super importantes aí para você ter sucesso. Né? Eu, por exemplo, compro muito no Mercado Livre, no Marketplace em geral, mas obviamente mais no Mercado Livre. Cara, eu agora tô na paranoia da fotografia. Né? Me meti no universo da fotografia, a gente precisa de hobbies, né? De loucuras. E aí, pô, tem que comprar lente. E aí, de repente, de um vendedor eu recebi. Né? Eu comprei um equipamento e recebi um material incrível, assim, educativo, e já com uma propaganda que não é propaganda, né? Eu falei, cara, nossa, vou salvar esse vendedor aqui, porque vou comprar dele várias vezes. Foi material de apoio. Um material de apoio educativo sobre o produto que eu comprei, que não era do fabricante. Que você estava vendo o Mercado Livre como fornecedor, você começou a olhar o vendedor como um fornecedor falei, cara, dentro do Mercado Livre. Estou me metendo nesse mundo, vou comprar mais desse vendedor. Olha a atenção que me deu, porque realmente tem um produto que não vem com uma especificação muito forte do fabricante, enfim, super raro e tal. Olha, maravilha, esse cara aqui vai me ajudar no universo da fotografia. Vou continuar comprando com ele. Então são coisas do dia a dia simples que a gente faz, mas que vão gerando um efeito cascata no seu negócio absurdo, assim como a liderança, assim como o cliente no centro. Então, faz parte, é só fazer nosso trabalho bem feito. Eu não vou falar sobre fotografia, porque eu sou ex-professor de fotografia, fiz faculdade de fotografia, amo fotografia. Daqui a pouco eu vou perguntar a marca, qual que é a lente, aí vai para outra coisa, entendeu? E vai que ela fala a marca que eu não era fã, aí eu já vou falar, não, aí, não. Mas eu já gastei dinheiro, não faz comigo. Não, eu quero agradecer, pessoal, você que está assistindo em casa, ou no trabalho, ou enquanto embala um pacote, ou quando está levando seu produto pro full, ou enquanto você está deixando de dormir porque você está investindo tempo na sua empresa. Se não está dando certo ainda, fique em paz. A persistência te leva a dar certo. E outra, entenda uma coisa. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua, porque ele talvez não olhou a sua, ele cuidou da dele. Então, faça o seu melhor. Nunca pense que você tem que tomar o espaço de alguém para ter o seu. Faça o seu, que o seu vem. E Ju, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Nubimetrics, toda a família do Nubimetrics, Fernanda. Não vou falar nome, senão só vou falar o nome das duas, porque senão depois o pessoal do atendimento vai brigar comigo. Vou ficar enciumados. Muito obrigado por estar com a gente, vem muita coisa nova aí. E obrigado por acreditar na essência do que eu, através do time que está comigo, que eu também, graças a Deus, tenho um time fantástico, no Pod Simples, na Faço Simples, em tudo que eu faço como projeto, eu e a Mara, a gente tenta entregar a essência. Então, muito obrigado por acreditar. Imagina. Vocês não têm noção de como isso é fantástico. E eu queria acabar com um brinde, né? Um brinde aqui, ó. Não, mas vamos assim. Pod Simples e Nubimetrics. Boa. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.